A paz do Senhor a todos. Estamos aqui novamente com mais uma lição, a lição de jovens, a lição 2, que será ministrada no próximo domingo, agora 13 de abril, né? Com o tema Davi, a excelência no servir. De já eu convido a você, se você não for inscrito no canal, que você se inscreva, que você possa deixar o seu likezinho aí, compartilhar com outras pessoas, para que o YouTube possa entregar para mais pessoas. E muita felicidade da minha parte estar aqui. Passei uns dias aí sem ministrar, mas nós estamos voltando aí e Deus venha abençoar cada um de vocês. Então assim, já convido você se inscrever no canal e dar essa força para nós aí, viu? E também você pode fazer perguntas, se a gente puder ajudar vocês, nós ajudamos. E vamos lá, né? Como eu falei para vocês, o tema Davi, a excelência no servir. Essa lição todinha ela fala sobre Davi, a lição dos jovens, né? Primeiro, ela foi ministrada domingo agora. Davi, escolhido e ungido pelo Senhor. Segundo, Davi, a excelência do Senhor, que essa é do servir, essa que nós vamos ministrar. Terceira, Davi, o matador de gigantes. Olha aí, viu? Quarta, Davi, amigo fiel. Quinta, Davi, provado pelo ciúme. Sexta, Davi, um casamento real. Sétima, Davi, forjado por uma perseguição implacável. Oitava, Davi, um encontro, um livramento. Nona, Davi, forjado pelo tempo. Décimo, Davi, marido e pai. 11º, Davi no lugar errado e na hora errada. Olha aí. 12, 12º, Davi, a manifestação da graça. E 13º, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Então assim, Davi tem uma história muito linda, muito linda. Nessa lição a gente é um tema assim muito importante, que vale a pena vocês assistir esse vídeo até o final, viu? Eu não sou o melhor professor, mas com certeza estaremos passando um assunto muito importante, né? Que fala de um homem que foi cego no coração de Deus, de um homem que ele representa na Bíblia o improvável. O que é improvável? Provável que ele era o menor de sua casa e que Deus escolheu para ele ser o rei de Israel, o segundo rei de Israel, né? Então vamos aqui para a introdução. A leitura é encontrada em 1 Salmos 16, 19 a 23. E nós vamos logo para a introdução. Ao pensarmos em Davi, somos levados a uma admiração praticamente inevitável diante de tantas qualidades em cada lugar ou onde Davi passava. Ali ficava sua marca registrada, a excelência. Na vida desse homem, as competências adquiridas eram envoltas em sensibilidade, integridade, responsabilidade, dedicação, arte e uma exemplar dependência divina. Ou seja, resumindo isso aqui tudo aqui, nós como seres humanos, nós temos que ter uma dependência divina, ou seja, nós temos que buscar o Espírito Santo, buscar a presença de Deus. E Davi, ele tinha essa sensibilidade, mas o que ele mais priorizava era buscar a presença do Senhor. Então Davi não foi à toa que ele foi o homem segundo o coração de Deus. Davi foi um grande homem de Deus. Então aqui nós temos, ele teve aqui essas características: competência, sensibilidade, integridade, um homem íntegro, responsabilidade com todos os seus fatos, dedicação na obra e em tudo que ele ia fazer, arte, que ele era um músico, um grande homem de Deus, e uma exemplar dependência divina, ou seja, ele buscava, ele priorizava a palavra de Deus, né? Então vamos aqui para o primeiro ponto: um currículo notável para um serviço excelente. Então aqui um pastor de ovelhas, ou seja, na época em que Davi foi ungido por Samuel, Davi era pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas naquela época ele era muito discriminado, ele era
era uma profissão que ela não tinha aqueles adereços, aquele respeito. Mas Davi era um pastor de ovelha. E na leitura aqui, a gente vai ver por que ele foi um pastor de ovelha. Por quê? Porque ele mexeu com ovelhas inocentes, ovelhas que não sabiam, mas que ele não só aprendeu a demonstrar aquele tanto de pessoas que trabalharam com que ele foram seus súditos, como também ele aprender no seu decorrer da sua vida. Então, foi um aprendizado muito grande. E ali começa, como eu falo para vocês, o improvável, né? De onde menos se espera, lá vem um grande homem de Deus. Como, por exemplo, Jesus veio de Nazaré. Quem esperava alguma coisa de Nazaré? Mas Jesus veio de lá, veio do improvável. Da mesma forma foi Davi. Ele veio do improvável e fez uma grande obra para a honra e a glória do Senhor. Eu vou sublimando aqui alguns pontos. E nós temos aqui um músico admirável, valente, animado, guerreiro, ponderado nas palavras, educado e, mais importante, o Senhor era com ele. Quando nós falamos um músico, Davi foi um grande músico, né? Sabemos que ele fez muitos salmos. Valente, Davi foi muito valente. Davi enfrentou o gigante e derrubou o gigante. Nas guerras, Davi ia para as batalhas para vencer. Ele era um rei que acompanhava as batalhas. Um guerreiro, valente, animado. Animado era um homem muito animado, um homem firme nas suas palavras. Guerreiro, como foi falado dele, estava nas guerras, ele não tinha. E a vez que ele não foi para a guerra foi quando aconteceu a sua queda. Ponderado nas palavras, de poucas palavras, só falava quando era necessário. Como foi falado na lição que eu ministrei, nós temos 2 ouvidos e uma boca para falar mais, falar menos e ouvir mais, mas a maioria das pessoas não fazem isso, né? Faz o inverso. Educado e o mais importante, o Senhor era com ele, entendeu? Então o Senhor era com Davi. Então Davi era muito ponderado também nas palavras, ele era firme no que falava. Rei não ponderava tempo e imediatamente mandou chamar. Então, assim, por essas características, o rei Saul, quando o Espírito Santo se afastou dele, que ele começou a ser atormentado, então, assim, ele precisava de alguém para que pudesse acalmá-lo. E aí, soldados que já conheciam o Davi, porque assim, quando a pessoa ele tem uma boa índole, ele é conhecido. Quando a pessoa tem uma má índole, ele é conhecido da mesma forma. Então Davi já era conhecido e algum soldado indicou: temos um jovem que vai cobrir todos os requisitos que o rei necessita. E Davi foi chamado, e Davi cantava, e Davi conquistou o respeito de Saul. Acerca de cuidar, conduzir a respeito das ovelhas que eu falei para vocês, né? Um pastor, lições. E Davi foi escolhido entre 8 irmãos, né, gente? 8 irmãos que todos criam que eram os fortes, né? E Davi era o menor. E naquele momento que Samuel chegou, Samuel foi e já pensou nos filhos de Jessé. Com certeza Deus vai escolher um dos mais formosos, né? Mas Deus falou para ele: não. E quando Samuel sentou na mesa, que sentou com todos que viu eles, o Espírito Santo disse: não é esse, não é esse. E quando terminou todos os filhos, Samuel perguntou para Jessé: cadê? Você tem mais um filho? Temos, o mais pequeno, mande chamar. Então, quando ele veio, o Espírito Santo já falou para Samuel: esse é o meu escolhido. Imagina só um homem desse. E Davi já tinha passado por coisas no campo que demonstrava que Deus já era com ele. Ele matou um leão com as suas próprias mãos. Ele tomou ovelhas de urso e ele fez a sua parte, né? Então, assim, acerca de cuidar, conduzir, prover, proteger, acolher e defender. Então, ele tinha que fazer tudo isso para suas ovelhas. Ele tinha que cuidar, conduzir, prover a mudança de pastagem, tudo que precisava, acolher, abraçar. Hoje que tem muitos os pastores, né, que não conseguem com esses requisitos, e defender. Então nós temos que defender.
E Davi aprendeu isso. Ele aprendeu a conduzir, ele aprendeu a proteger, a acolher e a defender. Então, o que Davi teve quando ele foi pastor, ele utilizou com muitos e muitos anos no seu reinado. As ovelhas munidas de destacada fragilidade. Então, elas eram muito frágeis, né? Então, aqui é o marcador do ponto. Davi era corajoso e dedicado no pastoreio, buscando dar sempre o seu melhor, sem nunca reclamar. Então, assim, é uma coisa muito importante que ele fazia sem se reclamar. E o que nós vemos hoje, pessoas que tudo que vai fazer se reclamando. Oh, meu Deus, não sei o que. É chato. É chato pessoas dessa forma. Tudo que vai fazer é reclamando. Mas Davi, ele teve o que ele fez. Ele trabalhou com muita dedicação, ele fez. E ele não era de estar se reclamando. Samuel ia à casa do Belemita, ungiu o caçula de Jessé. Então ele ungiu o caçula. Vamos aqui agora para o terceiro tópico, gente. Terceiro tópico que fala um músico excelente. Então vou falar para vocês. Eu vou ler aqui, ó. Davi foi um músico que louvava ao Senhor com sua harpa bem tocada. Sua voz suave e suas letras profundas foi muito usada nas mais diversas ocasiões. O autor de pelo menos 73 salmos, olha aí, ó, 73 salmos, deixou letras que nos convidam a louvar, ao louvor, à oração, à adoração, à reflexão e a buscar mais proximidade com Deus. Então, assim, Davi, ele foi um grande homem de Deus, foi um grande homem de Deus. E tem alguns aqui que eu até cifrei, ó. O 34, 56, 59, nota aí, 142, 18, 51, 54, 57 e 63. Aí aqui mais pra frente tem outros aqui, né? Que é o 8, 16. E aí foi o grande homem de Deus, viu? Então assim, Davi, ele não fatou que ele foi o homem segundo o coração de Deus. Fazendo referência à ressurreição de Cristo, né? O 16 que ele canta. Então todos eles têm referência. Abordando os sofrimentos de Cristo na crucificação, 22, entre outros. Ao entoar hinos de louvor e adoração, Davi era usado por Deus para acalmar o coração de Saul. Então, assim, como eu falei para você, que Saul, ele começou a fazer coisas más aos olhos do Senhor, e aí o Espírito Santo se afastou dele. E ele precisava de alguém. Então, assim, como que Deus faz? Deus colocou Davi ao lado do rei, que ele o substituiria com o tempo, né? Então, assim, a obra de Deus não tem... Deus é maravilhoso. Não tem nem como se explicar. Vamos aqui para o terceiro tópico. A presença de Deus em nossas vidas. Algo notável na vida de Davi era o seu desejo pela presença de Deus em sua vida. O seu modo de pensar, as suas atitudes e o seu respeito pelo Eterno enfrentiam essa realidade. A bússola de Davi não era o seu eu, que é o que muitas pessoas hoje em dia usam. A bússola é o seu eu, o que ele quer saber do seu eu. E Davi não, nem as percepções que as demais tinham ao seu respeito. O que dirigia a sua vida era o seu profundo amor e temor ao Senhor. Então isso era o que distinguia a vida de Davi. Davi não se preocupava com o eu, mas ele se preocupava com ele, o grande. Eita, glória a Deus. Então ele foi um jovem que ele buscava, ele se preocupava em fazer a obra do Senhor. E Davi fez. E Davi, quando chegou naquele campo de batalha, que ele ouviu aquele incircunciso desafiando todos aqueles guerreiros, ele se irou naquele momento. Porque ele disse: quem é aquele incircunciso que ousa a falar do meu Deus? Não tem homem aqui, porque eu irei enfrentar aquele gigante. Já imaginou um menino que, segundo a Bíblia, era ruivo, ele era pequeno e ele enfrentou um gigante de mais de 3 metros. Se eu não tinha enganado, mais de 3 metros. Vocês já imaginaram o quanto ele tinha Deus na vida dele? O tanto que ele reverenciava o nome do Senhor, coisas que muitas pessoas não reverenciam. Os nossos gigantes, eles atuam todos os dias. E muitas pessoas não têm coragem de lutar contra o gigante. Ele recua, igual todos aqueles soldados recuaram. Então Davi enfrentou. Jovem, busque
incansavelmente a presença de Deus e seja uma bênção por onde passar. Então, é isso aí, jovens. Sejam bênçãos do Senhor por onde vocês passarem. Derrube os gigantes de vocês. Levem a palavra do Senhor a quem necessita. Todas as pessoas que estão ao nosso redor precisam de ouvir a palavra do Senhor. E nós não podemos ser covardes. Então, Davi não foi covarde. Davi ficou ao lado do rei. Davi cantava, tocava a harpa e o rei se acalmava. Davi era um grande homem de Deus. Os cristãos e a sua espiritualidade. Quando o jovem cristão se permite ser conduzido pelo Espírito de Deus, o seu coração o impele a progressivamente. Então, assim, no momento em que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, ela muda por total. No momento em que nós nascemos de novo, ela muda por total, porque você vai estar preparado para ir buscar pessoas, para levar a palavra do Senhor àquelas pessoas. Então, Davi, ele foi. Vocês já imaginaram o tanto de disso aquele gigante humilhou todos aqueles homens, mas Davi não aceitou. Davi chegou lá e enfrentou o problema de frente. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que enfrentar os nossos gigantes. Nós temos que enfrentar os nossos problemas de frente para nós conquistar a nossa bênção. A disciplina espiritual dedicada por meio da oração, do jejum, da leitura e meditação bíblica, da adoração, do serviço cristão, do evangelismo, do discipulado, entre outras possibilidades. Isso fará com que aconteça grandes mudanças na nossa vida. Essa é uma junção: oração, jejum, leitura, meditação, adoração, serviço cristão, evangelismo, discipulado, entre outras possibilidades. Então, assim, são coisas que nós fazemos, mas que a gente muitas vezes muitos se escondem. Uma superficialidade onde os valores se dissipam, os princípios são ignorados, o que é correto é negligenciado, enquanto o relativo e o efêmero são colocados em evidência, ou seja, o certo vira errado e o errado vira certo nos dias atuais. E nós temos que ter cuidado com isso, não podemos aceitar isso no nosso meio. Conduzido pelo Espírito Santo. Davi foi conduzido pelo Espírito Santo, né? Para ele chegar onde ele chegou. Neste período, o Espírito habitava nas pessoas para o desenvolvimento de ações específicas no meio do povo de Deus. Já a partir do Novo Testamento, os cristãos recebem a habitação permanente do Espírito Santo, ou seja, nós temos a habitação do Espírito Santo. Naquela época já era mais difícil, mas quando a pessoa era íntegro, o Espírito Santo habitava na vida dele, e era diferenciado igual o rei Saul era quando ele tinha o Espírito Santo, ele se tornou quando o Espírito Santo saiu dele, e o rei Davi, que foi do seu início até o final da sua vida, ele foi amado por Deus, ele amava Deus e a sua vida foi diferenciada. Um rei atormentado. Vamos falar da vida de Saul, né? Olha aqui. Também e constantemente consultava o profeta Samuel. Essa realidade durou por pouco tempo, que foi a vida de Saul. Logo o rei negligenciou a vontade de Deus, desrespeitou a lei de Moisés e passou a ter decisões infelizes e injustas para com o povo. Mediante tal comportamento, a rejeição divina não tardou. Ou seja, sabemos que o rei Saul, ele não foi colocado, entre aspas, diretamente por Deus, não foi. O povo queria porque queria um rei, e Deus disse: vocês querem assim? Então ele foi escolhido pelo povo. Mas já Davi foi escolhido por Deus, ele foi ungido por Deus e chegou a reinar já cheio do Espírito de Deus. Assim que o Espírito do Senhor deixou Saul, olha aí, deixou Saul, um espírito mau começou a atormentá-lo, deixando-o inato para decisões sensatas e violento para os que estavam próximos a ele. Ou seja, ele transformou, ele virou outra pessoa. E o que acalmava Davi? O que acalmava Saul? Davi cantando, Davi tocando. E sugeriram trazer um músico para que o monarca se acalmasse e o espírito mal deixasse em paz. Nesse contexto, totalmente fúria, Davi é introduzido na corte de Saul.
enquanto tocava sua harpa e entoava belos hinos. O jovem foi-se familiarizando-se com a rotina dos mais altos escalões e, como bom aluno, foi sendo preparado para as grandes responsabilidades que viria a ter um dia. Então, Deus vai preparando. Deus vai preparando. Eita glória. É muito maravilhoso, né? Você está falando da obra de Deus. Então, assim, Davi foi preparado. Davi foi preparado no campo, foi pastor de ovelha ali, Deus já estava preparando ele. Davi foi músico, Deus já estava preparando ele. E Davi enfrentou o gigante, Deus já estava com ele. E ele enfrentou o gigante, e ele derrotou o gigante, cortou a cabeça do gigante, mostrou para todo aquele povo que ele era um servo de Deus e que ele não tinha medo do gigante. Então é isso que nós temos que fazer. Nós não temos que temer ao nosso gigante, nós temos que enfrentar o nosso gigante diariamente e vencer, porque nós temos um Deus maior ao nosso lado. Nós temos um Deus maior. Um rei em apuros. Então Saul estava em apuros, porque Saul estava necessitando de pessoas para que pudesse acalmar, porque ele estava dominado por um espírito mau. Deus, o sofrimento em uma triste realidade. A imagem do líder exerce uma forte influência para com a vida dos liderados. Se o rei é ímpio, os súditos sofrem. Se o líder é imprudente, os liderados amargam as previsões. Com a ruína de Saul e a ascensão de Davi, um novo tempo chegava para Israel. O povo se achegava à era edificando ao ver, na prática, a fé, devoção, fidelidade e o temor de Deus como resultado dessas condições. Israel alcançaria em breve um dos períodos mais prósperos da sua história. Ou seja, eles viam a derrota de Saul, que era um homem que estava possessado por coisas ruins, e eles viam a benevolência que Deus tinha na vida de Davi. Ou seja, o povo via o temor, o amor que Davi tinha pela obra do Senhor e o amor que Deus tinha por Davi também, né? Então nós já vamos quase finalizando aqui, gente. Qual a nossa difícil missão? Então eu cifrei aqui algo que o cristão enfrenta grandes desafios, que eu falei para vocês. Primeiro deles é pelo simples fato de que nós cristãos andamos na contramão desse mundo. Então nós andamos, mas o que está acontecendo? A gente vê muitas pessoas que não querem estar na contramão do mundo. Eles querem estar andando. Eles dizem que eles estão com o pé na igreja e outro pé no mundo. Eles querem trazer o errado para dentro da igreja dizendo que é certo. Então assim, é muito complicado. Mas os remanescentes permanecem. Então assim, tenham Davi. Muitas pessoas criticam a história de Davi porque ele caiu. Davi caiu, mas ele levantou. Davi foi desde criança, ele foi um grande homem de Deus. E no dia que ele deixou de ir para a batalha, no dia que era para ele estar embaixo, no dia que ele estava em cima, ele viu o que ele não devia ver e ele caiu. Mas ele se arrependeu e ele se levantou até o dia da sua partida. Então, já peço a você que se você assistir esse vídeo todinho, deixa um likezinho aí, compartilha com outro amigo que você acha que precisa ouvir. Deixa seu comentáriozinho aí e eu te espero até o próximo vídeo. Obrigadão.